Bom dia, minha gente querida. A vacina para herpes zoster. Quem que pode fazer? Quem que não pode? Quem que tem indicação? Como que faz? Tudo eu vou te explicar agora e se eu não te explicar alguma coisa, pergunta aqui embaixo que eu vou te responder. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Donadel, eu sou médico, eu falo sobre envelhecimento saudável, prevenção de doenças, coisas que tu pode fazer para viver mais tempo, uma vida mais longa e para dentro desse tempo passar o máximo de tempo possível com saúde, com qualidade de vida, sem as doenças que a gente associa com o envelhecimento. Como tu faz para envelhecer sem tu ficar velho efetivamente. Disso, uma coisa muito importante é prevenção de doenças, e prevenção de doenças, obviamente, a gente fala sobre vacinação. A vacinação para zoster é uma coisa que não vai fazer tu viver mais. Ninguém vai morrer de herpes zoster. O problema do herpes zoster é que se tu tiver um herpes zoster, ele vai impactar muito a tua qualidade de vida. Quem fica com sequelas por causa de um herpes zoster fica com um impacto muito importante na sua qualidade de vida e a gente consegue evitar isso com uma vacina. Mas primeiro, o que é o herpes zoster? Eu vou ver se eu consigo botar uma foto aqui. Se eu não conseguir, desculpa, mas isso é o herpes zoster. Também é conhecido como cobreiro, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos. Ele acontece por causa de uma reativação de uma infecção viral antiga. O vírus que causa isso chama varicela zoster, por isso o nome é herpes zoster. E ele é o vírus da catapora. A primeira vez que tu pega o varicela zoster, a primeira vez que tu pega esse vírus, quando tu é criança, tu tem catapora. E tu tem a disseminação dele por todo o teu corpo. O que acontece é, depois que tu resolve a catapora, que ela se passa sozinho, teu corpo não consegue eliminar 100% desse vírus. Em alguns lugares do teu corpo, esse vírus fica preso, ele fica em alguns santuários no teu corpo, que o teu sistema imune prende ele e ele não deixa o vírus se multiplicar. E a maioria das pessoas passam uma vida inteira com esse vírus lá preso pelo sistema imune sem causar problema nenhum. O que acontece é, algumas pessoas, quando a imunidade cai, isso é muito mais comum quando a gente fica mais velho, quando a nossa imunidade cai, esse vírus consegue às vezes escapar da prisão imunológica dele e começa a causar problemas. O que pode causar a tua imunidade cair? Pode ser desde uma coisa importante, uma doença grave, uma internação hospitalar grave, um câncer, uma quimioterapia, até coisa comum, até coisa do dia a dia que às vezes atrapalha o nosso sistema imune. Muito estresse, uma alimentação ruim, não estar dormindo. Tudo isso pode fazer o teu sistema imune perder efetividade, perder a capacidade de conter esse vírus e causar a doença do herpes zoster. O que acontece é, na área desse nervo, o santuário do vírus no teu corpo são os nervos da nossa coluna. Na área desse nervo, na área da atuação desse nervo, o vírus vai se multiplicar e vai espalhar as bolhas. O problema disso é que mesmo depois de se resolver, o nervo fica danificado e a pessoa fica com muita dor e uma dor de extremo difícil controle. Uma dor muito forte, uma dor que atrapalha muito a vida e uma dor que causa muito desconforto mesmo depois do zoster já ter passado. Chama neuralgia pós-herpética. E é isso que a gente quer evitar efetivamente com a vacina. Evitar uma coisa debilitante, uma coisa que atrapalha o dia a dia e uma coisa que a gente consegue resolver de uma maneira muito fácil. Agora, vacina para herpes zoster. A ideia é prevenir o aparecimento do herpes zoster. Eu fiz um vídeo no passado sobre as vacinas para idosos. Tem 5, 6 vacinas que todos os idosos precisam fazer. Uma delas é a do herpes zoster. A vacina, no Brasil, não existe só uma vacina, mas no Brasil a gente só tem uma vacina que é feita de vírus vivo atenuado. Ela é recomendada para todas as pessoas acima de 50 anos, a maioria das pessoas acima de 50 anos, todas as pessoas acima de 60 anos têm indicação de fazer a vacina para zoster. Ela é uma dose, que ela é feita subcutânea, e ela tem uma validade, ela tem uma eficiência em prevenir a formação de herpes zoster extremamente poderosa. O que ela faz? Ela dá um bônus para a tua imunidade celular que está prendendo esse vírus dentro da caixinha dele, para mesmo se a tua imunidade cair, o vírus não conseguir escapar. É basicamente isso que funciona. Algumas dúvidas comuns. Assim, o funcionamento da vacina não tem nenhum segredo. O teu sistema imune reconhece a vacina, ele faz os anticorpos, ele faz a imunidade e ela vai agir lá depois que tu tomou a vacina.
Tem muito pouco efeito colateral, tá? Não tem a maioria das pessoas não tem nenhum problema em se tomar a vacina. Quem que pode tomar a vacina, quem que deve tomar a vacina, todas as pessoas acima de 50, com certeza todas as pessoas acima de 60 anos. Algumas dúvidas comuns. Quem teve herpes zoster, quem já teve herpes zoster, pode tomar a vacina? Sim, pode e deve tomar a vacina, né? O que a gente recomenda é, depois do episódio de herpes zoster, esperar pelo menos 1 ano até se fazer a vacina. Então pode se tomar. Se tu teve herpes zoster oftálmico, que é nessa região aqui, que acomete o olho, desse lado ou desse, não se sabe se tu pode ou se tu não pode tomar a vacina. Então, tudo isso é sempre ideal tu discutir com o médico para saber se tu pode ou se tu não pode tomar, para ele te dar a indicação. Mas se tu teve herpes oftálmico, não se sabe ainda se é seguro se tomar a vacina. Algumas pessoas não podem tomar. Quem está grávida não pode tomar. Quem tem alguma deficiência do sistema imune, quem é imunossuprimido, seja por medicação, seja por doença, também não pode tomar a vacina para zoster. Então, se tu tem alguma imunossupressão, se tu tem algum outro problema de saúde mais importante, é sempre bom tu consultar com o teu médico para ele te indicar se tu pode ou se tu não pode fazer a vacina para zoster. O único, porém, é que essa vacina não faz parte do calendário de vacinação, então ela não é dada de graça pelo Sistema Único de Saúde. Se tu tem interesse em fazer essa vacina, em prevenir a formação do herpes zoster e prevenir essa doença que, apesar de não ser uma doença fatal, é uma doença que pode causar muita dor e pode causar muito desconforto, tu vai ter que ir atrás de uma clínica de vacinação. A minha recomendação é: esses são pequenos investimentos que tu faz na tua qualidade de vida no futuro. Muitas vezes elas são um investimento muito bom para a gente fazer agora. Isso seja com alimentação, seja com atividade física, seja um pequeno investimento financeiro para fazer uma vacina. Se tu acha que tu precisa, que tu acha que vai fazer se tu acha que tu precisa, se tu acha que isso vai valer a pena, é uma boa vacina para se fazer e é recomendado para todas as pessoas com mais de 50, com mais de 60 anos. Eu espero que eu tenha ajudado. Se tu tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo que eu respondo todos os comentários. Grande abraço.